Olá, nessa aula eu vou ensinar você a fazer a função CONT-C, como utilizar os operadores lógicos e como utilizar o caractere coringa para correspondência aproximada. Vamos lá? Bom, primeiramente aqui utilizando o CONT-C para fazer funções texto, né, para contar algum texto. Então a gente pode escrever igual cont, aqui ó, ele já vem aqui, certo? Com o teclado você escolhe, aperta o Tab, ele já entra. Então ele pede primeiro o intervalo, selecionamos o intervalo, um F4 aqui para travar essa referência, e o critério. Então eu posso colocar aqui o critério, a célula mesmo, né? O D6 no caso, que está escrito azul. Então ele conta para mim aqui 5. Se a gente puxa essa fórmula, ele vai contar corretamente cada um desses outros aqui, tá? No caso, a gente pode também, como é um texto, você pode também escrever ele, né? Aspas, vermelho, fecha aspas. Tá? Dessa forma ele também entende como correto. E perceba aqui que ele não faz a diferenciação do maiúscula com minúscula. Só que aqui nesse caso você está com uma referência travada, fixa. No segundo exemplo, a gente vai contar os números, né? Quantas vezes aparece o número 10 e quantas vezes aparece o número 20. Então, a gente pode escrever igual CONT-C, o intervalo, F4 para travar, ponto e vírgula e a nossa referência. Certo? Então o número 10 aparece 3 vezes e o número 20 aparece 2 vezes dentro dessa seleção aqui. A diferença que eu quero mostrar é que aqui você pode colocar direto o número 20. Você vai estar trabalhando aqui com uma referência fixa, né, número 20, mas você não precisa utilizar as aspas duplas por ser um número, diferente do texto. No exemplo 3. Aqui nós iremos utilizar os operadores lógicos. Então, aqui eu vou querer saber aqui não é cor, né? Pode ser número, mas tudo bem, né? Eu quero saber quantas vezes aparece um número maior que 20 e quantas vezes aparece um número maior que 30. Então vamos lá. Igual CONT-C, o intervalo, F4 para travar, ponto e vírgula. E aí a gente pode escrever assim, entre aspas, o sinal de maior, fecha aspas, utiliza o E comercial para concatenar, né, para juntar, e seleciona a sua referência. Dessa forma vai funcionar. Tá? Então aqui eu estou fazendo maior que 30 e aqui eu estou fazendo maior que 20. Então perceba, maior que 20 aparece 6 vezes. Será que é verdade? Ó, 30, 40, 30, 40, 50, 30. Realmente, ó, apareceram 6 vezes e maior que 30. Uma vez, 40, 50, somente 3 vezes. Então a fórmula está correta. Outra forma da gente escrever, se você quer utilizar o operador lógico sem criar uma referência dinâmica aqui, né, sem referenciar uma célula, você deve colocar direto maior que 30 entre aspas, que vai funcionar do mesmo jeito. No próximo exemplo, a gente vai utilizar aqui agora o asterisco como um caractere especial, como um caractere coringa que fala para correspondências aproximadas. Então aqui a gente pode escrever igual CONT-C, o nosso intervalo e o critério. Então, percebe aqui uma coisa. Aqui, nenhum valor se repete. Por quê? Ele tem o jpandreasa.1, ponto 2, ponto 3 e assim vai. Ou seja, nenhum caractere, nenhuma célula aqui é repetida uma da outra. Mas eu quero contar quem é o jpandreasa sem considerar ali o final dela, né? Então a gente pode utilizar esse asterisco como caractere especial que o CONT-C, o Excel, ele vai entender que ele vai encontrar essa correspondência aqui, ó, jpandreasa, e vai ignorar o que vem, o que está à direita, ele vai ignorar o depois. Então ele conta quantas vezes vai aparecer
JP Andreasa dentro dessa seleção. Bacana, né? Agora aqui não vai funcionar. Por quê? Porque eu fiz uma referência a essa célula e essa célula está com um asterisco. Se eu coloco um asterisco aqui, ele vai funcionar e ele reconheceu 2 vezes. Mas a gente pode escrever uma outra forma, escrever direto aqui, entre aspas. Então, MA Ignes com asterisco depois. E ele vai reconhecer 2 vezes. A mesma forma a gente pode fazer aqui. Por exemplo, DL. Ele vai contar quantas vezes aparece DL, lendo sempre da esquerda para a direita. Se ficar alguma dúvida aqui, deixa aí nos comentários que depois a gente vai interagindo, tá legal? E por fim, tá, o último exemplo, eu queria trazer um exemplo utilizando data, que daí eu acho que a gente cobre a maior parte aí das possibilidades de utilização do cont.c. Então aqui a gente vai fazer cont.c, o nosso range, F4 para travar, ponto e vírgula. E aqui eu quero contar a data que for maior do que 10/12. Então eu devo colocar entre aspas o nosso operador lógico, fecha aspas, e eu posso utilizar o e-comercial e concatenar ele com a célula de referência, do mesmo jeito que a gente utiliza para número. E aí a gente tem essa fórmula aqui. Tá? Aí para fazer menor do que, a gente poderia alterar aqui. E para fazer igual, é só tirar tudo, né? E deixar... Deixa só a referência que ele faz o igual. Então, aqui uma outra forma que a gente pode escrever é colocar a função data. Então, ao invés de referenciar essa célula aqui, você pode escrever data. E aí você coloca o ano. Ele vai falando, ó, você aperta o ponto e vírgula, o mês, qual que é o mês? 02. O dia, 10. Fecha aspas. Certo? Então, tá aqui. É isso aí, você viu então 5 formas diferentes de fazer o cont.c. E uma delas ali com asterisco, né? Pouca gente conhece. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curte esse vídeo. E aguarde aí as próximas postagens, tá legal? Um grande abraço e até a próxima.